Olá, Radiante! Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, capítulo 6, As Lições de Amor, versículo 4, a única resposta, eu e você aqui, juntos, diariamente, eu espero, eu torço, eu desejo, eu visualizo você conseguindo todos os dias da sua vida, durante esse ano inteiro pelo menos, se conectar com esse propósito que você determinou para você, de aprender com o curso em Milagres no momento de transição planetária, onde grande auxílio chega até nós espiritual. Os portais que estão se abrindo nesse momento para todos que estão dentro desse grupo e muito mais além disso, são inconcebíveis ainda para nossa mente humana, são muito maiores do que a gente consegue ver. Então eu fico muito feliz por você estar aqui, somando por essa força que não é individual, é coletiva, para que a gente possa juntos evoluir, crescer, transformar. A gente está no parágrafo 4. O ego não é capaz de ouvir o Espírito Santo, mas acredita que parte da mente que o fez está contra ele. Essa dualidade que a gente sente, né? Interpreta isso como uma justificativa para atacar o seu autor. Ele acredita que a melhor forma de defesa é o ataque e quer que você acredite nisso. A não ser que acredite, não estará do seu lado. E o ego sente grande necessidade de aliados, embora não de irmãos. Percebendo alguma coisa estranha a si mesmo dentro da tua mente, o ego volta-se para o corpo como seu aliado, porque o corpo não é parte de você. Isso faz do corpo um amigo do ego. É uma aliança abertamente baseada na separação. Se você estiver de acordo com essa aliança, sentirá medo, porque está a favor de uma aliança de medo. Então a gente tem uma bússola, eu falo isso sempre, sinalizadora, que é o corpo, né? São as emoções. O ataque, ele só é possível, isso é um refino de entendimento. Muitas vezes a gente não sabe o que está fazendo até que a gente preste muita atenção. Ontem eu estava na minha cama refletindo, né, fazendo a lição de ontem, né, que foi, como é que era mesmo? A lição de ontem que falou da minha única função, né, que eu não esqueça minha única função. E eu tô cada vez mais agindo dentro da minha função, isso aí eu tenho certeza, mas muitas vezes eu ainda olho e falo assim, nossa, como eu ainda escolho dentro do sistema do medo, dentro do sistema de escassez, né? De fazer muito e de estar exausta, porque ainda há uma crença de que se eu não fizer tudo que está ao meu alcance, eu não vou ter dinheiro para me sustentar, não vou ter proteção suficiente para tudo que eu preciso, eu não vou conseguir fazer com que o meu trabalho aconteça, que as minhas filhas tenham tudo que precisam, eu tenha tudo que preciso. Então eu vou até o esgotamento, até a beira do esgotamento. E eu olhando, eu falei, cara, isso é o sistema do medo ainda. Não é o sistema da fé e da abundância. Apesar de eu viver muito em contato, ainda tem uma pontezinha que eu preciso cruzar ainda de total entrega. E ter a coragem de olhar para isso e ainda assim perceber, né? Porque na minha cabeça, não tô tendo medo, eu tô fazendo tudo que eu tá ao meu alcance. Eu tô me entregando ao meu máximo. Eu tô, né? E isso é o ego distorcendo, porque ele usa o corpo, né? Eu ponho meu corpo além do que eu dou conta. E será que é assim? Eu me pergunto, sabe? E quão poucas pessoas a gente conhece que agem dentro da conexão. Isso também é algo muito importante. A gente precisa se erguer como exemplos, porque através do exemplo a gente pode ensinar outras pessoas que isso é possível. E é um processo meio vanguardista, né? Porque a gente ouve falar ou conhece pouquíssimas. Eu praticamente, sei lá, se eu convivo com alguém que é assim. Então é muita coisa que ainda tem ali dentro da gente. Parágrafo 5. O ego usa o corpo para conspirar contra a tua mente, e porque o ego reconhece que seu inimigo, entre aspas, pode acabar com ambos,
meramente reconhecendo que ambos não são parte de você, eles se unem no ataque conjunto. Então essa reação, não, vamos sim, que é isso? Nossa, tem que, imagina, e tira da mente o Espírito Santo, né? Voluntariamente a gente tira. Tá viajando, né? Aquela coisa, tá viajando. Talvez essa seja a mais estranha de todas as percepções se considerar o que ela realmente envolve. O ego, que não é real, tenta persuadir a mente, que é real, de que a mente é o instrumento de aprendizado do ego. E além disso, de que o corpo é mais real do que a mente. Ninguém em sua mente certa poderia acreditar nisso. E ninguém em sua mente certa acredita nisso. Parágrafo 6. Houve então a única resposta do Espírito Santo para todas as questões que o ego levanta. Você é uma criança de Deus, uma parte inestimável do seu reino que ele criou como parte de si mesmo. Nada mais existe e só isso é real. Você tem escolhido um sono no qual tem tido sonhos ruins, mas esse sono não é real e Deus te chama para despertar. Não sobrará nada do teu sonho quando você o ouvir, porque vai despertar. Os teus sonhos contêm muitos dos símbolos do ego que eles te confundiram. Entretanto, isso só aconteceu porque estava dormindo e não sabia. Quando acordar, verá a verdade em torno de você e em você, e não mais acreditará em sonhos, porque não terão nenhuma realidade para você. No entanto, o reino e tudo que lá tem criado terão grandes realidades para você, porque são bonitos e verdadeiros. No reino, há certeza perfeita quanto ao lugar onde está e quanto ao que é. No reino, isso é parágrafo 7. No reino, há certeza perfeita quanto ao lugar que está e quanto ao que você é. Não há nenhuma dúvida, porque a primeira questão nunca foi perguntada. Tendo afinal sendo totalmente respondida, ela nunca existiu. Só o que é vive no reino, onde tu vive em Deus sem questionamento. O tempo gasto com questionamentos no sonho cedeu lugar à criação e à sua eternidade. A tua certeza é como a de Deus, porque é tão verdadeiro quanto ele é. Mas o que uma vez foi certo em vossa mente veio a ser apenas capacidade para a certeza. Então, assim, uma coisa que é muito bonito falar é quão não exaustivo ou quão não convincente que a gente precisa se convencer ou se colocar ou se forçar é quando a gente está em conexão. No reino, a certeza perfeita quanto ao lugar onde você está e quanto ao que é. Ou seja, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar fazendo isso, é isso que eu sou, é isso que eu tenho que fazer, é uma certeza perfeita. E às vezes você vai conhecer pessoas que têm essa certeza perfeita e você vai questionar ela porque você está no sistema do ego. Você quer que aquela pessoa faça o que ela saia da conexão dela, porque o seu ego não quer se incomodar com aquilo e ataca, né? Parágrafo 8. A introdução das capacidades no que é foi o início da incerteza, porque as capacidades são potenciais na realização. As tuas capacidades são inúteis na presença da realização de Deus e também das tuas. As realizações são resultados que foram atingidos. Quando são perfeitos, as capacidades são sem significados. É curioso que o perfeito agora tem que ser aperfeiçoado. De fato, isso é impossível. Lembre-se, porém, que quando você se põe em uma situação impossível, acredita que o impossível é possível. Sinceramente, eu não entendi esse parágrafo. A introdução das capacidades no que é foi o início da incerteza, porque as capacidades são potenciais nas realizações. E as tuas capacidades são inúteis na presença das realizações de Deus e também das suas. Eu acho que está falando aqui daquele esforço que a gente faz o tempo inteiro de se melhorar, se melhorar, se melhorar, se melhorar. Se a gente já é perfeito, né? Não precisa pensar em ser aperfeiçoado. E esse é um lugar que a gente realmente não reconhece. A gente acha o tempo inteiro. Eu converso com muita gente que fala da síndrome do impostor, né? Ah, eu quero ajudar as pessoas, mas eu não sou bom o suficiente, eu tenho que fazer milhões de cursos ainda. Quem sou eu? E aqui tá falando não, que a gente já tem capacidade, a gente está conectado, né?
porque é no pequeno e no grande, é dentro de casa, é a cada pessoa que você encontra, é na disposição, é na amplitude para aprender que as coisas vão chegando. Acho que é por aí. Parágrafo 9. As capacidades têm que ser desenvolvidas antes que você possa usá-las. Isso não é verdadeiro em relação a coisa alguma que Deus tenha criado, mas é a solução mais benigna possível para o que você fez. Em uma situação impossível, você pode desenvolver as suas capacidades a ponto de poderem fazer-te sair disso. Tem um guia para te mostrar como desenvolvê-las, mas não tem outro comandante a não ser você mesmo. Isso deixa a cargo do reino, tendo ambos, um guia com letra maiúscula para achá-lo e um meio para conservá-lo. Você tem um modelo a seguir que fortalecerá o teu comando e nunca se desviará dele de modo algum. Portanto, você é aquele que retém o lugar central na tua escravidão imaginada, que em si mesmo demonstra que não está escravizado. Parágrafo 10. Está em uma situação impossível só porque pensa que é possível estar. Estaria em uma situação impossível se Deus te mostrasse a tua perfeição e te provasse que está errado. Isso demonstraria que os perfeitos são inadequados para trazer a si mesmos a consciência da própria perfeição. E assim estaria de acordo com a crença segundo a qual aqueles que têm tudo precisam de ajuda e, portanto, são impotentes. Esse é o tipo de raciocínio em que se engaja o ego. Deus, que sabe que as suas criações são perfeitas, não as afronta. Isso seria tão impossível quanto a noção do ego que pensa tê-lo afrontado. O Curso em Milagres traz conceitos que muitas vezes a gente nunca ouviu na vida, né? Então, por isso, assim, realmente fica confuso. Porque dá um nó na mente. Mas uma coisa que parece que eu estou entendendo no meu conhecimento é que é o seguinte: a gente já é perfeito, a gente só esquece disso. E nesse esquecimento a gente sempre acha que falta alguma coisa na gente, que a gente precisa de algo e fica indo atrás de milhões de coisas. Mas Deus fala, caramba, você já é perfeito. E esse tipo de raciocínio é o tipo do raciocínio do ego. Parágrafo 11. É por isso que o Espírito Santo nunca comanda. Comandar é assumir a desigualdade que o Espírito Santo demonstra que não existe. A fidelidade às premissas. A premissas é uma lei da mente e tudo que Deus criou é fiel às suas leis. Porém, a fidelidade a outras leis é também possível. Não porque as leis sejam verdadeiras, mas porque você as fez. O que seria ganho se Deus te provasse que tem pensado de modo insano? É possível que Deus perca a sua própria certeza? Eu disse frequentemente que o que você ensina, você é. Você ia querer que Deus te ensinasse que tem pecado? Se ele confrontasse o ser que você fez com a verdade que ele criou para você, o que poderia ser senão medroso? Duvidaria que a tua mente certa, que é o único lugar onde pode achar a sanidade que Deus te deu. Parágrafo 12. Deus não ensina. Ensinar implica uma falta, que Deus sabe que não existe. Deus não é conflitado. O ensino tem por objetivo a mudança, mas Deus apenas criou o imutável. A separação não foi uma perda da perfeição, mas um fracasso na comunicação. Uma forma de comunicação áspera e estridente surgiu com a voz do ego. Ela não podia estilhaçar a paz de Deus, mas podia estilhaçar a tua paz. Deus não a silenciou, porque erradicá-la seria atacá-la. Sendo questionado, ele não a questionou. Simplesmente deu a resposta. A sua resposta é o teu professor. Professor interno, né? Olha, respira fundo, porque assim, é muita coisa, né, gente? É muita coisa para você, para mim, inclusive. Portanto, vamos dormir com esse barulho ou com essa luz, né? Porque não é barulho. Porque tudo que a gente vem fazendo é em cima de aprender a ser melhor. Inclusive esse curso. E Deus está falando que não, que a gente é que escolheu ter um fracasso nessa comunicação. Ouvir de forma a perder essa comunicação. E quando a gente se lembra que não precisa ser assim, a gente abre o espaço para que o Espírito Santo possa curar essa percepção e nos devolver essa paz do que a gente já é, do que a gente não precisa ir atrás de ser. E esse ouvir, tanto é no se lembrar, eu acho que a gente está se lembrando todos os dias aqui,
quanto coletivamente compartilhar, e a gente está fazendo isso aqui, e se entregar. E se entregar tem a ver com relaxar, com ter paz, com aceitar, com se aceitar, aceitar o outro. E que tudo que nos aparece no caminho para trazer essa cura possa nos lembrar disso. Fim da leitura de hoje. Olá, Radiante! Leitura comentada do livro de exercícios do livro Um Curso em Milagres comigo, Maria do Sol, parte 1, lição 65. Respira. Olha para frente, para o lado, alguma janela. Se conecta com esse mundo que você está e com esse momento agora, para que essa lição faça morada no seu coração e na sua mente. A minha única função é a que Deus me deu. A ideia para hoje reafirma o teu compromisso com a salvação. Também te recordo de que não tem nenhuma outra função senão essa. Esses dois pensamentos são obviamente necessários para um compromisso total. A salvação não pode ser o teu único propósito enquanto ainda nutrir outros. A aceitação total da salvação como tua única função necessariamente envolve duas fases: o reconhecimento da salvação como tua função e o abandono de todas as outras metas que inventou para você mesmo. Ai, ai. Esse é o único caminho para assumir o teu lugar de direito entre os salvadores do mundo. Esse é o único caminho para poder dizer com real intenção: a minha única função é que Deus me deu. Esse é o único caminho no qual pode achar paz para a tua mente, ou seja, abandonar todas as outras metas que a gente inventou para a gente. E quanta meta a gente tem inventado, né? Hoje e nos próximos dias, reserva 10 a 15 minutos para um período de prática mais longo, durante o qual tentará compreender e aceitar que a ideia para o dia realmente significa. O que ela realmente significa? A ideia de hoje oferece uma saída para todas as dificuldades que você percebe. Ela coloca em tuas próprias mãos a chave da porta da paz, que fechou para você mesmo. Ela te dá a resposta para tudo que você tem procurado desde o início dos tempos. Se possível, tenta empreender os períodos diários prolongados de prática mais ou menos no mesmo horário a cada dia. Tenta também determinar esse horário com antecedência e segui-lo na medida do possível. O propósito disso é de organizar o teu dia de modo a reservar tempo para Deus, assim como para tantos outros propósitos e metas triviais que você persegue. Isso faz parte do treinamento de longo alcance necessário para disciplinar a tua mente a fim de que o Espírito Santo possa usá-la de modo constante no propósito que ele compartilha contigo. Ao começar o período de prática mais longo, revisa a ideia para o dia. E em seguida, fecha os olhos, repete a ideia para você mesmo mais uma vez e vigia com cuidado a tua mente para captar quaisquer pensamentos que passem por ela. Inicialmente, não tem que se concentrar apenas nos pensamentos relacionados com a ideia para o dia. Em vez disso, tenta descobrir cada pensamento que surgir para interferir em você. Nota cada um à medida que vem a você, com o menor envolvimento ou preocupação possível, descartando cada um com essas palavras para você mesmo. Este pensamento reflete uma meta que está me impedindo de aceitar minha única função. Depois de algum tempo, passará a ser mais difícil achar pensamentos que interfiram. Todavia, tenta continuar por mais ou menos 1 minuto, procurando captar alguns dos pensamentos vãos que escaparam à tua mente, à tua atenção, aliás, antes, sem, contudo, se tensionar ou esforçar-se indevidamente ao fazê-lo. Em seguida, fala a você mesmo: que a minha verdadeira função seja escrita para mim nesse espaço em branco. Não é preciso usar exatamente essas palavras, mas tenta ter a sensação de estar disposto a deixar que as suas ilusões de propósito sejam substituídas pela verdade. Finalmente, repete a ideia para o dia de hoje mais uma vez e dedica o resto do período de prática à tentativa de se concentrar na importância que ela tem para ti, no alívio que a sua aceitação te trará ao resolver os teus conflitos de uma vez por todas, e no quanto realmente queres a salvação, apesar das tuas próprias ideias tolas do contrário. Nos períodos de prática mais curtos, que devem ser empreendidos pelo menos uma vez por hora, use essa forma ao aplicar a ideia de hoje.
A minha única função é que Deus me deu. Eu não quero e não tenho nenhuma outra. Algumas vezes fecha os olhos ao praticar isso, e algumas vezes fica de olhos abertos e olha à tua volta. É o que vê agora que será totalmente mudado quando aceitar por completo a ideia de hoje. A gente fala tanto de propósito, né? Todo mundo aqui fala de reconhecer o seu propósito. E aqui está começando a ter essa chave. Por algum motivo intuitivo, profundo, a jornada radiante, que é a jornada que eu desenvolvo, né, em grupo para as pessoas. Há algum tempo atrás eu decidi que o tema central dela, cada vez ela tem um prisma, né, da realidade, vai ser sobre propósito. E para mim, como faz sentido o curso em Milagres começar a trazer depois da minha decisão, ou seja, minha decisão está muito conectada já com o espiritual e com o servir, né, e com a minha única função, e vem trazer totalmente alinhado o conhecimento sobre isso para que eu mesma entenda. Você pode perceber que na sua vida vai aparecer a partir de agora, aliás, já vem aparecendo, você apenas está vendo melhor agora, tudo para que você aprenda a lição que você está conectado. Então agora, eles falam hoje e nos próximos dias, olha só, não é só hoje. Você vai reservar 10 a 15 minutos para um período de prática mais prolongado. Começa a te colocar como salvador do mundo também, né? Para assumir o seu lugar, todos os mestres e todos os que caminharam, todos que fizeram essa travessia, tinham uma coisa em comum: disciplina de práticas de alinhamento. Disciplina de prática de alinhamento, ou seja, todos os dias ter o horário que às vezes oscila, como eu aqui que leio o Curso em Milagres, mas todo dia ter o tempo para Deus, assim como a gente tem para tantas outras metas. Então, mais ou menos 15 minutos no mesmo horário a cada dia. E esse horário determinar com antecedência e segui-lo na medida do possível, para organizar teu dia de modo a reservar tempo para Deus. Então, que você perceba a sua única função e que todos nós, coletivamente também. Olá, Radiante, que bom que você está aqui. Não deixa de escrever aqui embaixo como é que está sendo para você essa experiência, de se inscrever no canal e de dar um joinha no vídeo para que ele possa chegar para mais corações. Se você quiser participar ainda mais, fazendo parte de um grupo de mais de 3.000 radiantes, grupo do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. É uma honra você aqui comigo, faça sua luz.